A outra parte, uma outra área, pessoal, é o estado de alerta, tá? Vamos lá. E aí a gente tem que entender que o estado de alerta é um dos atributos mais importantes, pessoal, porque vai ser aquele esforço, tá? Para que a gente possa prestar atenção e ser capaz de observar as pessoas, tá certo? E os seus comportamentos. Se, por um lado, criminosos observam comportamentos que vão proporcionar que eles tenham uma oportunidade, para que a gente possa também competir com isso daí, a gente precisa observar as pessoas e os comportamentos delas para que a gente possa se afastar ou se preparar quando a gente encontrar um comportamento que pareça ser hostil, tá certo? Ou que pareça ser estranho ou fora do normal, tá certo? Então a gente tem que ser capaz de observar isso daí, mesmo que seja um comportamento bom, um comportamento ruim, um comportamento perigoso, um comportamento ingênuo. A gente tem que estar prestando atenção. E por que que é um esforço, né? É porque vai ser uma luta interna, pessoal, contra aquela rotina, contra o excesso de confiança, contra o hábito, né, que está formatado ali na nossa mente, né? Aquela ideia, retomo, né, aquela ideia de que nada vai acontecer ou que está tudo normal. E qual é a importância, então, de ser capaz de prestar atenção no que está acontecendo ou então prestes a acontecer, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Por que que a gente, qual é a importância de prestar atenção no que está acontecendo ou no que vai acontecer? Principalmente o que vai acontecer, né, que é Sim, o prevenir ou se preparar ou antecipar. exatamente. Antecipação, né? Uhum, exato, pessoal. Então, o que acontece? O estado de alerta ele vai ter duas vantagens, né? Primeiro, é uma forma de aprendizagem por meio da observação, tá certo? Você está observando pessoas e comportamentos, bons e ruins, e você está fazendo análise, aquilo é bom, aquilo é ruim, você está aprendendo, tá certo? A segunda vantagem, ela está alinhada com o objetivo principal, que é o que o colega falou e que vocês disseram, se antecipar ao problema, ok? Então, quando a pessoa está atenta e ela se antecipa ao perigo, então ela vai diminuir a chance de ser pego de surpresa, beleza? É como se a gente estivesse dirigindo, prestando atenção no veículo que está seguindo mais à frente, tá? E não naquele que está colado em você, tá certo? Então, a gente não deve observar só o carro que está ali imediatamente na nossa frente, mas o que está acontecendo lá na frente. Então, se você observa um trânsito, por exemplo, se você consegue ver o primeiro, o segundo carro, o terceiro carro que está à sua frente, quando ele pisar no freio, a luz de freio acender, você já sabe que você vai ter que parar. Aí você já põe o pé no freio e já diminui a velocidade. Você diminui a chance de, se o cara que está na sua frente imediatamente parar o carro, você perder a distância e acabar provocando um acidente. Ou você conseguir frear e não dar tempo do cara que está atrás desatento bater na sua traseira. Então é mais ou menos essa analogia, prestar atenção àquilo que está mais à frente. Tá? Obviamente, ao seu redor, né? Mas estou dizendo assim, prestando atenção no que está para acontecer. Então, pessoal, essa importância ela se baseia no seguinte, né? Quanto mais cedo a gente reconhece um problema, então mais opções a gente vai ter para poder escolher entre o que fazer, tá certo? Ou seja, se a gente vai obedecer, a gente vai entender que a obediência é uma ferramenta de autodefesa. Se a gente vai intimidar, se a gente vai fugir ou se a gente vai optar pela luta, ok? E isso, então, vai depender da sua capacidade de se antecipar ao perigo. Ou seja, quanto mais rápido a gente percebe e reage diante da possível ameaça, tá? Mais flexível, então, vai ser a nossa capacidade para poder evitar, para poder escapar ou enfrentar a situação, dependendo do nosso padrão de sucesso, que eu vou explicar lá na frente. Bom, hoje eu nasci em Brasília, morei lá até 1980, finalzinho de 1983 e tal. Depois eu fui para Belo Horizonte com os meus pais, aí depois eu vim para Uberlândia em 2006, tá bom? Mas aí o que acontece? Se alguém é de Brasília aí, talvez, acho que até tem esse ônibus ainda. Eu morava ali no plano piloto e eu utilizava um ônibus chamado Grande Circular. Quem conhece Brasília sabe que tem asas sul, asa norte, né? Que esse grande circular fazia? Ele passava pela avenida lá em cima, chamada W3, contornava a avenida W3 Norte, W3 Sul, e ia lá embaixo na avenida chamada L2. L2 Sul, L2 Norte. Ficava circulando as asas, grande circular. O que aconteceu? Eu entrei num ônibus, tá? Lá na W3 Sul, e aí ele tinha que contornar até o final da asa e voltar até chegar na quadra onde eu morava. Bom, eu devia ter aí talvez 10 anos de idade, tá certo? A minha arma naquela época era um
compasso. Você lembra do compasso? Tinha uma ponta que era fininha, que furava, né? Você fincava no papel ali, fazia a circunferência. Então, era isso que eu tinha quando eu andava assim, ia para natação, para uma aula particular, alguma coisa assim, eu colocava aquilo ali na mochila porque era a única coisa que eu tinha, tá certo? Como criança, eu entendi que aquilo ali era a minha ferramenta de defesa. Porque eu não... O que aconteceu? Eu entrei no ônibus, paguei lá, passava logo lá na frente e sentei lá no fundo para poder ficar próximo da porta de saída. Eu sentei próximo da janela, porque eu queria ficar prestando atenção lá na paisagem, enquanto eu estava fazendo essa viagem aí. O ônibus não estava tão cheio assim, tá certo, pessoal? Tinha lá o motorista, o cobrador, uns gatos pingados lá, que eu não me lembro quantos. Em determinado momento, dois indivíduos entraram num ônibus. Lembra que a gente falou da comunicação não verbal? Nessa hora eu tive a impressão que os dois estavam juntos, mas eles não se comunicavam. Alguma coisa me chamou a atenção. Alguém pode dizer até que foi meu anjo da guarda, pessoal, não importa. Tá? O fato é que eu percebi os dois, tá certo? Ou então o meu anjo da guarda disse: olha lá aqueles dois, são estranhos, eles estão juntos, mas separados ao mesmo tempo. Beleza, o que aconteceu? Os dois pagaram a passagem, um sentou duas poltronas à minha frente, numa poltrona mais elevada que ficava em cima da roda, e o outro sentou do meu lado. Pessoal, tinham muitos assentos para eles poderem sentar. Se eles entraram juntos, muito próximos, o que é incomum para dois homens ficar um próximo um do outro na hora de passar na roleta, por que eles se sentaram separados? Alguma coisa fugiu do normal, tá certo? Porque se eram amigos, eles deveriam se sentar juntos. Beleza. Eu fiquei o quê? A partir desse momento eu comecei a olhar para frente e não comecei mais a prestar atenção na janela, porque eu fiquei com medo, tá certo? Eu fiquei com medo do famoso tarado, tá certo, pessoal? Então eu fiquei ali olhando para frente, mas com o meu rabo de olho, tá certo? Olhando para o sujeito aqui que estava do meu lado. Em determinado momento, esse que estava do meu lado aqui fez assim, ó, para o cara que estava na frente. O sujeito lá olhou para trás e o que estava do meu lado deu aquela mexida de cabeça assim, ó. Todo mundo consegue ver? Deu aquela guinada de cabeça assim, ó, apontando para o meu lado. Bom, se eu fosse naquele instante ingênuo ou tivesse desatento, tá certo? Ou não tivesse com medo, eu poderia pensar assim, bom, ele deve estar chamando o colega dele para poder descer porque o ponto chegou. Mas a questão é que esse pensamento não teria o menor cabimento, porque eles tinham acabado de entrar. Então, para mim, na minha mente, eles estavam dizendo que, olha, esse cara aqui, esse menino aqui é a nossa vítima. Quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu não pensei duas vezes. Eu me levantei, puxei a cordinha, o ônibus parou, abriu a porta, eu desci correndo. Atravessei a avenida, quando eu cheguei lá na calçada, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, quem estavam lá? Os dois. Mais uma vez, um pensamento ingênuo poderia dizer o seguinte: pô, eu cometi um erro. Eu julguei os indivíduos como ladrões ou como como é que eu vou chamar assim? Maníaco sexual, vamos chamar assim, sei lá, e não eram. Eles desceram aqui no ponto de ônibus. Mas isso, pessoal, não faz o menor sentido, tá certo? E também não importa. O que importa é a capacidade de eu ter me desvencilhado daquela situação, tá certo, pessoal? Então, esse relato, as pessoas perguntam, se aconteceu mesmo ou não está? Não, pessoal, aconteceu. Por isso que eu não lembro, eu não esqueço disso, tá certo? Isso demonstra o quê? Que o estado de alerta naquela circunstância foi fundamental para que eu pudesse escolher o melhor curso de ação. Porque se eu não tivesse feito nada, eu ia ficar com medo de entrar em pânico, ou então ia ter que tentar espernear ali enquanto estivesse sendo agarrado ali ou sendo roubado por aqueles caras. Tranquilo, pessoal? Então a ideia é essa. Quanto mais cedo você reconhece o problema, mais opções você tem para poder lidar com ele.